Então, gente, foi assim. Antes eu não era nada apaixonada pelos Estados Unidos, eu não tinha nada assim de, nossa, que amor que eu tenho. Porque na verdade eu nunca tinha visitado assim, nunca tinha ido pra lá. E aí, quando eu fiz 15 anos, os meus pais me falaram assim: ah, você quer ir de viagem, de presente de 15, viajar para os Estados Unidos e tal? E eu falei: eu quero, né? E aí eu acabei indo, foi só eu e meu pai, e a gente passou um mês lá nos Estados Unidos. E depois que eu voltei, eu não tinha assim nada de inglês, eu tinha um básico do básico. E depois que eu voltei, eu fiquei completamente apaixonada pelos Estados Unidos, assim, mas tipo, muito apaixonada mesmo. E aí eu queria porque queria ir fazer intercâmbio, porque queria ir morar nos Estados Unidos. E aí foi assim, os meus pais sempre me apoiaram a fazer intercâmbio, sempre falaram que é muito importante você ter inglês, saber o inglês fluente, porque vai te ajudar no seu futuro e essas coisas. E aí eu falei assim pra minha avó: vó, vamos comigo morar nos Estados Unidos, tipo, vai eu e você e a gente fica lá, mora por um tempo, nem que seja 6 meses, e depois a gente volta. Porque minha avó, ela curte viajar, curte fazer essas coisas. E ela falou assim: vamos. E aí a gente começou a procurar as coisas, tipo, olhar a escola, olhar tudo. E meio que assim, quando eu já tava cheia de esperanças, minha avó falou assim pra mim: não, eu não vou porque eu tô com medo, porque eu já sou uma senhora, eu não vou me dar bem nos Estados Unidos. E essas coisas. Eu fiquei muito chateada, muito chateada. E aí os meus pais falaram assim pra mim: ah, você não quer fazer intercâmbio, então ir com uma agência de intercâmbio? Só que assim, eu nunca tinha pensado, antes de propor isso pra minha avó, em ir morar nos Estados Unidos fazendo o ensino médio. Eu sempre pensei em morar, tipo, depois que eu terminasse o ensino médio, quando eu entrasse na faculdade. Só que aí, como eu tava com muita vontade de ir, eu falei: vamos por uma escola, vamos por uma agência de intercâmbio. E aí a gente foi assim, a gente começou a procurar agência e tal. E aqui na minha cidade tem, tipo, as duas mais conhecidas, que são a CI e a Experimento. E aí foi assim, eu fui primeiro na Experimento, conheci, conversei, fiz tudo. E aí depois eu fui na CI. Aí na CI eu até cheguei a fazer um teste de inglês, porque quando você vai fazer intercâmbio, você tem que fazer um teste para saber seu nível de inglês. E eu cheguei até a fazer, já tava meio que assim, de ir com a CI. Só que meu pai tem mais contato assim com as pessoas da Experimento, então ficaria mais fácil pra gente ir pela Experimento, porque a gente já conhece umas pessoas que trabalham lá e essas coisas. E aí eu acabei decidindo ir pela Experimento. E aí foi assim, eu decidi, tudo certo, meus pais super me apoiaram e eu fui visitar a Experimento. Aí quando eu cheguei lá, a gente tinha que assim decidir tipo o programa que a gente ia querer, porque por exemplo, tem 3 tipos de programa. Um programa que você não escolhe nada, é completamente aleatório, o que cair você tem que aceitar. Tem um programa que você pode escolher seu estado ou sua região. E tem um programa que você escolhe tudo, você pode escolher até a sua escola. Só que assim, cada um desses programas o preço vai aumentando. E é claro que o que você mais escolhe é o mais caro. E aí eu ia fazer o programa que eu ia poder escolher o estado ou a região. E aí, só que eu demorei um tempo para fechar o programa. E aí acabou acabando essas opções de tipo escolher o estado. E aí eu tive que ir pelo programa que eu não posso escolher nada. E eu ainda tô, tipo, aí eu fiz tudo e eu ainda tô esperando minha família de intercâmbio, porque assim, como é completamente sorteio, eu não posso escolher a cidade, eu não posso escolher minha família, eu não posso escolher minha escola, eu não posso escolher nada. Aí eu me inscrevi no programa e assim, para se inscrever eu tinha que fazer um application, que é um dossiê imenso, com um monte de página, um monte de formulário, tipo, eu tenho que falar tudo sobre mim, tudo sobre minha vida, e depois eu vou fazer um vídeo explicando as coisas do application, mas só do application, assim. E aí eu fiz o application, tinha que colocar tudo sobre mim, o lugar que eu gostaria de ficar, mas é muito difícil você cair na cidade que você quer mesmo ficar. E aí eu enviei o meu dossiê, e aí assim, eu tenho que esperar para ser aceita no programa, porque, por exemplo, quem repete de ano
não tem como ir fazer intercâmbio eu acho que assim, se por exemplo eu repetir o nono, eu tenho que fazer o nono de novo e só no 10º eu posso ir. Eu acho que é alguma coisa assim. Você tem que esperar um tempo e essas coisas. E aí, por exemplo, essas pessoas que aconteceram isso, ou que, sei lá, já foram presas, porque no dossiê eles perguntam, né, se você já foi presa. Essas pessoas têm mais problema para ser aceita, mas foi super tranquilo para ser aceita. E esses dias eu recebi um e-mail de que eu fui aceita e tal. E agora eu tenho que esperar minha família, minha host family. Ah, e no programa de intercâmbio, eu podia escolher se eu ia querer morar ou em casa de família ou numa escola, tipo, com vários adolescentes, essas coisas. E eu acabei escolhendo casa de família, porque, tipo assim, eu vou ter muito mais experiência, contato, assim, com os pais, de como é uma vida de americano e tudo mais. E eu vou poder falar inglês o tempo inteiro. No intercâmbio é assim, você tem duas opções. Você pode escolher passar um ano ou você pode passar 6 meses. Você não pode escolher mais tempo que isso. Você tem que, se por exemplo, eu quero fazer 1 ano e meio, eu tenho que fazer 1 ano, voltar, ficar morando um tempo no Brasil e depois voltar para os Estados Unidos. Eu não posso continuar. E eu escolhi fazer um programa de 1 ano e eu vou agora em agosto. Bom, gente, é isso. Depois eu vou fazer um vídeo falando do application, tá bom? E quando eu receber minha host family, eu vou postar um vídeo também e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.